Foi nessa época que Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi com muitas toras de cedro. Ele enviou também carpinteiros e pedreiros com a missão de construir um palácio para Davi. Davi entendeu isso como um sinal de que o Eterno estava confirmando seu reinado sobre Israel e consolidando o reino, por amor de seu povo, Israel. Depois de sair de Hebrom, Davi tomou mais concubinas e mulheres, e nasceram outros filhos e filhas. Estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido proclamado rei sobre todo Israel, fizeram planos para capturá-lo. Davi soube disso e desceu para sua fortaleza, enquanto os filisteus se espalhavam pelo vale de Refaim. Davi perguntou ao Eterno: Devo atacar os filisteus? Posso contar com a tua ajuda para derrotá-los? O Eterno respondeu: Vá, conte comigo. Eu o ajudarei a derrotá-los. Davi foi para Baal-Perazim e os derrotou ali. Depois de vencê-los, ele declarou: O Eterno irrompeu contra os inimigos como um jato de água. Por isso Davi deu ao lugar o nome de Baal-Perazim, o Senhor que irrompe. Os filisteus que fugiram abandonaram seus ídolos, e Davi e seus soldados os levaram embora. Passado um tempo, outra vez os filisteus subiram e espalharam suas tropas pelo vale de Refaim. E Davi, mais uma vez, consultou o Eterno. Dessa vez o Eterno disse: Não os ataque de frente. Em vez disso, dê a volta por trás deles e arme uma emboscada diante das amoreiras. Quando você ouvir uma movimentação no alto das árvores, prepare-se para atacar. É o sinal de que o Eterno saiu na frente para atacar o acampamento filisteu. Davi fez exatamente o que o Eterno recomendou e derrotou os filisteus desde Gibeon até Gezer. 2 Samuel, capítulo 6. Davi escolheu os melhores soldados de Israel, ao todo 30.000. Com esse contingente e também com seus soldados, Davi foi a Baalá com a intenção de recuperar a Arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos de Anjos, entronizado entre os dois anjos que ficam sobre a arca. Eles puseram a Arca de Deus sobre uma carroça nova, e assim ela deixou a casa de Abinadab, que ficava na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça que carregava a Arca de Deus. Aiô caminhava à frente e Uzá ao lado da arca. Davi e todo o povo de Israel iam cantando com todo entusiasmo, tocando harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando se aproximaram da eira de Nacom, o boi tropeçou e Uzá, estendendo o braço, segurou a Arca de Deus. O Eterno se irou contra Uzá e o feriu, porque ele profanou a arca. Uzá morreu ali mesmo, ao lado dela. Davi ficou aborrecido com o fato de o Eterno ter matado Uzá. Até hoje, o lugar é conhecido pelo nome de Pérez Uzá, a explosão contra Uzá. Naquele dia, Davi sentiu medo do Eterno, pois pensava: é muito perigoso transportar a arca. Como vou levá-la em segurança para a cidade de Davi? Por isso decidiu não levar adiante a Arca do Eterno. Em vez disso, fez que a carroça saísse da estrada e a arca ficou guardada na casa de Obed-Edom de Gate. A Arca do Eterno ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. O Eterno abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Davi foi informado de que o Eterno estava abençoando Obed-Edom e toda a sua família por causa da Arca de Deus. Davi pensou: vou tomar essa bênção para mim. E mandou trazer a Arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi, com muita festa,
sacrificando um novilho gordo a cada 6 passos. Davi usava uma vestimenta sacerdotal de linho e dançava com todo entusiasmo perante o Eterno. O povo o seguia enquanto ele acompanhava a arca do Eterno com gritos de alegria e ao som de trombetas. Mas quando a arca do Eterno entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, veio assistir ao cortejo de sua janela. Quando viu o rei Davi pulando e dançando diante do Eterno, ficou aborrecida com ele. A arca do Eterno foi posta no meio do pavilhão da tenda que Davi tinha preparado. Ali mesmo Davi adorou, apresentando ofertas queimadas e ofertas de paz. Depois de oferecer essas ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos de Anjos e entregou a cada homem e a cada mulher um pedaço de pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família. Mas Mical, filha de Saul, veio ao seu encontro. Que bonito! O rei se expondo na presença das escravas dos seus servos, como um dançarino de rua. Davi respondeu a Mical: na presença do Eterno, eu danço quanto quiser. Ele me escolheu em vez de seu pai e de toda a sua família, e me tornou príncipe sobre o povo do Eterno, sobre todo Israel. Não há dúvida de que vou dançar para a glória do Eterno, e me rebaixarei ainda mais. Tenho o prazer de ser visto no meio das pessoas simples, pois por essas escravas com quem se preocupa, eu serei respeitado. Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. 1 Crônicas, capítulo 13. Davi consultou todos os seus comandantes de pelotões de 1000 e de 100 e se dirigiu a toda a congregação de Israel. Se vocês concordam, e se for a vontade do Eterno, vamos convocar todos os nossos parentes, onde quer que estejam em Israel, com seus familiares, incluindo os sacerdotes e levitas que moram em suas cidades e nos arredores, para irem conosco buscar a arca do nosso Deus de volta, que esteve esquecida durante o reinado de Saul. Toda a congregação de Israel concordou que seria a melhor coisa a fazer. E Davi reuniu todo Israel, desde o rio Sior, no Egito, a sudoeste, até Lebo-Hamate, a nordeste, para buscar a arca de Deus de Criate-Jearim. Em seguida, Davi e todo Israel foram para Baalá, Criate-Jearim, em Judá, para trazer de volta a arca de Deus, o Eterno, que está entronizado entre os querubins, de onde se invoca o nome do Eterno. A arca de Deus veio carregada num carro novo da casa de Abinadab. Uzá e Aiô vinham conduzindo a arca. Davi e todo Israel cantavam e dançavam com todo vigor, acompanhados por uma banda composta por toda espécie de instrumento, enquanto seguiam a arca. Quando chegaram à ira de Quidom, o boi tropeçou, e Uzá segurou a arca para que ela não caísse no chão. Mas ele morreu fulminado na presença de Deus. Davi ficou furioso, porque o Eterno se irou contra Uzá. Até hoje, aquele lugar é conhecido pelo nome de Pérez-Uzá, destruição de Uzá. Davi teve medo de Deus e disse: como vou continuar com este cortejo, com a arca de Deus? Assim ele desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Ela foi deixada na casa de Obed-Edom de Gate e ficou ali 3 meses. Por isso o Eterno abençoou a família de Obed-Edom e tudo o que ele possuía. 1 Crônicas, capítulo 14. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, levando madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros com a missão de construir um palácio para ele. Com isso, Davi reconheceu que o Eterno havia confirmado seu reinado sobre Israel e fazia crescer a reputação do seu reino, por amor do seu povo Israel. Davi teve outras mulheres e filhos em Jerusalém. Os filhos nascidos em Jerusalém foram Samua,
Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Assim que os filisteus souberam que Davi tinha sido proclamado rei sobre todo Israel, saíram dispostos a capturá-lo. Davi foi informado desse fato e saiu também para enfrentá-los. No caminho, os filisteus pararam para saquear os moradores do vale de Refaim. Davi perguntou a Deus: "Devo atacar os filisteus? Serei vitorioso?" O Eterno respondeu: "Ataque-os. Vou dar a vitória a você." Davi os atacou em Baal-Perazim, matando todos eles. Davi disse: "Deus destruiu meus inimigos, assim como as águas da enchente causam destruição." Por isso aquele lugar foi chamado de Baal-Perazim, o Senhor que destrói. Os filisteus deixaram seus deuses para trás, e Davi mandou queimar todos eles. Passado um tempo, os filisteus voltaram a saquear os moradores do vale. Outra vez Davi orou a Deus, e Deus respondeu: "Não os ataque de frente. Dê a volta por trás e ataque-os a partir do bosque das amoreiras. Quando você ouvir um estrondo de uma tropa em marcha vindo do topo das amoreiras, avance, porque Deus saiu na sua frente para derrotar os filisteus." Davi fez exatamente o que Deus ordenou e derrotou os filisteus desde Gibeon até Gézer. A fama de Davi se espalhava por toda parte, e o Eterno fez que as nações pagãs o temessem. 1 Crônicas, capítulo 15. Depois de construir seu palácio na cidade de Davi, ele preparou um lugar para pôr a arca e armou uma tenda. Em seguida, deu esta ordem: "Somente os levitas carregarão a arca de Deus, pois o Eterno os designou para carregar a arca de Deus e estar à disposição para esse serviço em tempo integral." Davi convocou toda a população de Israel em Jerusalém para trazer a arca do Eterno ao lugar especialmente preparado para ela. Davi também convocou os descendentes de Arão e os levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel liderava 120 parentes. Dos descendentes de Merari, Asaías liderava 220 parentes. Dos descendentes de Gerson, Joel liderava 130 parentes. Dos descendentes de Elisafã, Semaías liderava 200 parentes. Dos descendentes de Hebron, Eliel liderava 80 parentes. Dos descendentes de Uziel, Aminadab liderava 112 parentes. Depois, Davi chamou os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: "Vocês são os líderes das famílias dos levitas. Agora vocês e seus parentes se consagrem para trazer a arca do Eterno, o Deus de Israel, até o lugar que preparei." Na primeira vez que tentamos fazer isso, não foram vocês, os levitas, que a conduziram. E por isso a ira do Eterno, nosso Deus, irrompeu contra nós, pois não o consultamos sobre como trazer a arca. Assim, os sacerdotes e os levitas se consagraram para trazer a arca do Eterno, o Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus exatamente como Moisés ensinara, conforme a ordem do Eterno, pondo os varais sobre os ombros, tomando todo o cuidado para não encostar nela. Davi determinou que os líderes levitas designassem seus parentes para entoar cânticos, acompanhados de uma banda composta de todo tipo de instrumento, como liras, harpas e símbolos, com cânticos alegres. Os levitas escolheram Remã, filho de Joel, e seu parente Asaf, filho de Berequias, Etã, filho de Cuxaías, dos descendentes de Merari. Atrás deles, no segundo escalão, iam seus parentes Zacarias, Jaaziel, Semiramote,
Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias e os guardas Obed-edom e Jeiel. Os músicos da banda, Remã, Asaf e Etã, que tocavam símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, que tocavam a melodia com lira. Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azarias, que tocavam harpa, conduzindo o canto. O levita Quenanias, músico muito habilidoso, era responsável pelos cânticos e dirigente dos músicos. Berequias e Eucana eram porteiros designados para guardar a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer iam à frente da arca de Deus, tocando trombetas. Obed-edom e Jeías também eram porteiros e vigiavam a arca. Estava tudo pronto. Davi, os líderes de Israel e os comandantes dos batalhões de 1000 saíram para buscar a arca da aliança do Eterno que estava na casa de Obed-edom. Todos estavam alegres. Como Deus tinha dado forças aos levitas para carregar a arca da aliança do Eterno, eles pararam para sacrificar 7 bois e 7 carneiros. Todos estavam vestidos de linho. Davi, os levitas que carregavam a arca, os músicos, os instrumentistas e Quenanias, dirigente dos músicos. Davi vestia também um colete sacerdotal de linho. Todo Israel marchava, trazendo a arca da aliança do Eterno. Eles cantavam e gritavam de alegria ao som de símbolos, instrumentos de percussão e de cordas. Quando a arca da aliança do Eterno entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava da janela. Vendo o rei Davi dançando em êxtase, ficou decepcionada com ele. 1 Crônicas, capítulo 16. Trouxeram a arca de Deus, puseram-na no centro da tenda que Davi tinha montado e ofereceram ofertas queimadas e ofertas de paz ao Eterno. Depois de oferecer os sacrifícios, Davi abençoou o povo em nome do Eterno e distribuiu para cada pessoa um pão, um pedaço de carne e um bolo de passas. Davi nomeou alguns levitas para ministrar diante da arca do Eterno, intercedendo, dando graças e louvando o Eterno, o Deus de Israel. Asaf era o chefe, Zacarias o vice. Depois vinham Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles tocavam instrumentos e Asaf era responsável pela percussão. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel tocavam trombetas diante da arca da aliança de Deus na hora determinada todos os dias. Foi naquele dia que Davi inaugurou o culto regular de louvor a Deus, conduzido por Asaf e seus companheiros. Deem graças ao Eterno, invoquem seu nome, anunciem entre todas as terras o que ele tem feito. Cantem para ele, cantem louvores, divulguem as suas maravilhas. Gloriem-se em seu santo nome, alegrem-se os que buscam o Eterno. Procurem a ajuda do Eterno e de seu poder, busquem a sua presença continuamente. Lembrem-se de todas as maravilhas que fez, os milagres e as ordenanças que saíram da sua boca. Ó descendentes de Israel, servos dele, filhos de Jacó, seu escolhido. Ele é o Eterno, nosso Deus. Onde vocês estiverem, encontrarão os seus ensinamentos. Ele honra a sua palavra por milhares de gerações e guarda a aliança que fez com Abraão, o juramento a Isaque,
confirmado por decreto a Jacó em aliança eterna a Israel. Darei a vocês a terra de Canaã por herança, ainda que vocês sejam poucos, um pequeno grupo de estrangeiros. Eles percorreram várias terras, montaram acampamento num país e noutro, mas ele não deixou ninguém expulsá-los. Sempre esteve ao lado deles contra os reis que os afrontavam, dizendo: não ousem maltratar os meus ungidos, não toquem nos meus profetas. Cantem ao Eterno todas as terras, anunciem a sua salvação todos os dias. Proclamem a sua glória entre as nações pagãs, as suas maravilhas a todas as raças e religiões. Por quê? Porque o Eterno é grande, digno do nosso louvor. Nenhum Deus é comparável a ele. Os deuses dos povos não são nada, mas o Eterno criou o universo. Esplendor e majestade estão diante dele. Força e alegria enchem o seu santuário. Louvem o Eterno, todos os povos. Deem glória ao Eterno. Honrem o seu poder. Deem ao Eterno a glória que ele merece. Tragam ofertas e entrem na sua presença. Curvem-se diante do Eterno, conforme o esplendor de sua majestade. Levem Deus a sério, todos os povos. Ele estabeleceu um mundo que não será abalado. Alegre-se o céu e a terra cante de alegria. Anunciem entre as nações: o Eterno reina. Ruja o mar e todas as criaturas que nele estão, os campos e todos os animais se alegrem. Então, as árvores da floresta acrescentarão o seu aplauso a todos que estão alegres e diante do Eterno, pois ele vem julgar a terra. Deem graças ao Eterno, pois ele é bom. O seu amor dura para sempre. Digam: salva-nos, Deus da nossa salvação. Reúne-nos e nos livra das nações pagãs, para que rendamos graças ao teu santo nome e tenhamos prazer no teu louvor. Bendito seja o Eterno, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todos responderam: Amém. Louvem o Eterno. Davi deixou Asaf e seus companheiros encarregados da arca da aliança do Eterno e de ministrar os sacrifícios continuamente, conforme as determinações de cada dia. Também nomeou Obed-Edom e seus 68 parentes para ajudá-lo. Obed-Edom, filho de Jedutum, e Rosa ficaram responsáveis pela segurança. Os sacerdotes Zadok e seus parentes sacerdotes foram designados para ministrar na tenda do Eterno, numa colina de Gibeon, e manter continuamente os sacrifícios da manhã e da tarde ao Eterno, apresentando ofertas no altar das ofertas queimadas, como prescreve a lei do Eterno, que ele determinou a Israel. Com eles estavam Remã, Jedutum e outros especificamente nomeados que tinham a atribuição de clamar: Deem graças ao Eterno, porque seu amor dura para sempre. Emã e Jedutum também eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e por outros instrumentos para o acompanhamento dos cânticos. Os filhos de Jedutum foram nomeados guardas. Depois de tudo organizado, o povo voltou para casa. Davi também foi para casa e abençoou sua família.